Eu tenho a honra de puxar por aqui, de convidar vocês para a segunda edição nesse perfil, tá? Do Teoria Sobre Nós, um diálogo importantíssimo, encabeçado pela Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, uma organização importantíssima em linha de frente do combate, na interrupção, na verdade, de um projeto genocida que está em curso e que tem violentado o nosso povo aqui nesse país. Em 2016, a gente abriu uma editora e começou a entender a necessidade da gente começar a contar a nossa história, justamente por conta dessa dificuldade, né, de ser aceito em editoras, as editoras brancas bastante limitadas no que diz respeito à compreensão da nossa necessidade de publicar a nossa história. E aí, desde 2016, a gente vem publicando livros, a Sata Shakur, com seus escritos. 2017, viemos com Teoria Geral do Fracasso. 2018, viemos com Salvador Cidade Túmulo, e já está aparecendo aí que eu tô vendo a segunda edição do Salvador Cidade Túmulo, que tá lindo, tá maravilhoso. Já tem muitos pedidos e a gente quer pedir para as pessoas continuarem pedindo, que vai ser um prazer espalhar essa história muito bem contada. Depois, 2019, viemos com o livro preto de Ariel, e 2020 teve o lançamento do livro Olhar por Entre Grades, Vidas em Poemas, que nós lançamos juntos aqui. E também nós temos vários livros chegando aí: Mary de Logum, Coletânea Maloqueira, Libido, Dendê e Melanina, que também está chegando aí, bonito, com contos eróticos, lindo, maravilhoso. Através da editora, a gente também consegue, além de espalhar a nossa palavra, espalhar a nossa história e contar a nossa história sob a nossa perspectiva, a gente consegue também levantar recursos para fazer girar essa roda de auto-organização, de organização independente e de organização autônoma. A escola Winnie Mandela, ela surgiu em 2016, no bairro do Engenho Velho de Brotas, numa rua um pouco mais à frente, onde ela fica localizada hoje, com algumas crianças, cerca de 7 crianças, 8 crianças, com a finalidade principal de orientar, de fazer com que aquelas crianças entendam que elas são crianças pretas dentro de uma comunidade preta. Então, a Escola Winnie Mandela, ela recebe esse nome de escola, mas a finalidade principal dela, o objetivo principal dela é mais do que ser uma escola, essa escola formal que a gente conhece. É um centro político, um centro de formação política, é um centro de formação quilombista, na qual as pessoas que passam por aquela escola, seja adulto ou criança, elas saem com o entendimento de que elas são pessoas negras, de que elas podem a qualquer momento serem alvos, né, do Estado, seja desse genocídio, seja em qual forma ele se apresentar. Então, a gente, antes da pandemia, agora a gente está com as atividades paradas para manter os requisitos, né, do distanciamento e tudo mais. A gente optou para a segurança, principalmente das crianças que frequentam a escola. Ela acontecia no turno oposto à escola regular das crianças. Então, a gente faz o reforço escolar, porque o mundo, ele exige isso, né? Exige que as crianças passem de ano, exige que as crianças entrem na universidade, mas, para além disso, a gente fornece para elas armas no sentido figurado, obviamente, para que elas sobrevivam nesse mundo. No meu mestrado, eu trabalhei com o Lima Barreto e suas discussões das relações étnico-raciais, e no doutorado, tudo na UFBA, só que um no Instituto de Letras e outro no Centro de Estudos Afro-Orientais, né? No pós-afro, eu trabalhei com um escritor de uma das literaturas africanas de língua portuguesa, que é o bissau-guineense Abdoulaye Sylla, que foi a minha tese, onde eu discuto um pouco questões de nação. Eu costumo dizer, tem gente que não gosta, mas eu costumo dizer que Lima Barreto é o maior escritor da literatura brasileira. Lima Barreto, escritor negro, que tinha uma preocupação muito grande com os rumos que estava tomando o Brasil e que a gente dá resultados. Isso que a gente vê no Brasil hoje, Lima Barreto já dizia. Lima Barreto já falava desse Brasil que a gente vê hoje. Tem alguns trechos da obra de Lima Barreto. Tem um trecho, por exemplo, em que ele trata exatamente disso que a gente está vivendo hoje, de como esse racismo científico poderia trazer malefícios gravíssimos para a sociedade brasileira. Na época em que Lima Barreto está escrevendo, exatamente na época em que estão em pauta as teorias médico-científicas que atestavam a inferioridade do negro, e aí ele já discutia essas questões e dizia que naquele momento era a ciência, mas que aquilo ali futuramente
que ia causar o racismo, muitas matanças, que ia causar muitos sofrimentos. Ele já dizia isso. Simplesmente aquilo, ele já dizia e vivia isso. E a gente está vendo isso cada vez mais forte, cada vez mais sério. Então a gente costuma dizer o quanto que Lima Barreto é atual. Né? Às vezes as pessoas falam, mas Lima Barreto já foi, não. Lima Barreto está cada vez mais atualizado. Teorias sobre nós me lembra, por exemplo, que ultimamente eu tenho visto muitas mesas sobre Lima Barreto, né? E essas mesas, geralmente formadas por pessoas brancas, eu acho que o branco tem que estudar tudo mesmo também, né? Mas já estudam tanto, né? Nessas mesas eu não vejo referências à professora Sueli, por exemplo. Eu não vejo referências ao professor Jorge Augusto, que tem uma tese acerca de Lima Barreto muito importante. Eu não vejo as nossas referências serem apresentadas. Então, uma preocupação grande que eu tenho quando eu penso em Lima Barreto, e aí minha admiração por Lima Barreto é grande mesmo, do tamanho talvez da de Sueli. Uma grande preocupação quando eu penso em Lima Barreto é a preocupação de nós estabelecermos, de nós desenvolvermos, de nós defendermos e fazermos frutificar, como Sueli fez e faz, uma epistemologia nossa, um pensamento nosso, teorizações sobre nós, porque é muito ofensivo. Você vê uma mesa, por exemplo, intitulada Crítica Contemporânea sobre Lima Barreto, e os nossos não estarem lá referenciados, né? Então me parece que a gente tem uma responsabilidade de pensar o texto de Lima Barreto, de pensar essa figura de Lima Barreto e apresentar a nossa visão acerca de Lima Barreto.